Aproveitar que a Rafa puxou esse gancho, uma outra situação que você falou que, nesse caso, sim, pode ajudar, é o autismo. E hoje, como a gente brinca aqui, na nossa bolha, até por ter um profissional de educação física muito perto da gente, que trabalha especificamente com esse público, a gente tem muito contato com crianças. Então, eu e Rafa, a gente tem a sensação que tem aumentado o caso, assim, e a gente até tem conversado com as pessoas e elas têm as mesmas sensações, tá, de estar um aumento de caso. Se você pudesse explicar um pouquinho pra gente como a medicina do cannabis consegue ajudar essa situação. Então, essa é uma pergunta bastante oportuna, porque existe ainda uma resistência, existe uma divisão no meio de opiniões, né? E aí são opiniões de médicos, inclusive, que são especialistas em autismo. Alguns falam que realmente tem um benefício muito grande usar produtos à base de cannabis. Existe ainda algumas pessoas que falam, não tem evidência científica o suficiente, não tem estudos o suficiente. Mas, na prática, se você vai realmente falar com aquelas pessoas neuropediatras que têm muita experiência com autismo e que utilizam os produtos à base de cannabis, eu acho que o peso da balança pende a favor deles, ou seja, de que os produtos à base de cannabis realmente podem auxiliar os pacientes com autismo mais do que aqueles que são contra. Então, essa é a primeira observação. Uhum. E a gente tem que lembrar que o autismo é uma síndrome, que é um conjunto de sinais e sintomas, e é uma síndrome que tem um espectro. Assim como, por exemplo, na doença de Down, você tem pacientes com Down, que vamos dizer assim, mais grave, pacientes com Down menos grave. No autismo é a mesma coisa. Então, existem subtipos de autismo, tem graus de autismo diferentes, tem várias, vamos dizer assim, universos dentro da mesma doença. Isso é uma outra coisa que é importante falar. Estou falando de forma bastante genérica, porque o público não é um público médico, mas as pessoas sabem que é assim mesmo. E aí nós temos duas situações no autismo, que uma tem muitas crianças com autismo que não só ficam desligadas, mas ficam comportamentalmente muito agitadas, tem muito problema disso, e isso aí já é difícil ter a integração dessa criança com a sociedade, né? Com o outro. Isso melhora esse grau de agitação e muitas dessas crianças se beneficiam. A gente tem um monte de depoimentos de casos, né, de mães, de pacientes, e de ver pacientes com essa resposta muito eloquente. E não só nessa parte comportamental, mas muitas vezes eles até ficam um pouquinho mais atentos, mais ligados, não que faça nenhum milagre. Eu sempre falo, vamos colocar a coisa do tamanho que ela é, mas que essa resposta ela acaba facilitando o trato com o paciente, a convivência com o paciente e a sociabilidade desse paciente. Por outro lado, existe uma parte do espectro, da síndrome do espectro autista, que num determinado momento da vida pode começar a ter crises epiléticas, né? E muitos desses pacientes são tratados com medicamentos usuais. A gente não, como eu falei, eu sou neurologista, a gente trata essas pessoas com os medicamentos que a gente tem, então eu não sou contrário exatamente, a gente vai na linha do que diz as diretrizes de tratar mesmo com esses medicamentos que são normais, mas em alguns casos eles também se beneficiam quando você dá os produtos à base de cannabis, principalmente o canabidiol, melhora também quando você já está não tendo tanto controle sobre essas crises, também pode ajudar. Então, tem esses dois lados da síndrome do espectro autista que podem ser abordados, mas a parte comportamental certamente é a que mais tem impacto.